temos vários seguidores aqui. E o nosso convidado já está presente, pontualidade britânica. Vamos lá, Dr. Luiz Guilherme Bonin. Vamos aguardar. E Boa aí? noite. Deixa eu botar aqui, tá bom aí? Tá perfeito. Boa Pontualidade noite. britânica, hein? Pois é, eu tava sem bateria, aí eu aproveitei para dar uma carga, e aí eu falei, vou sentar lá e vou deixar ligado, tá cheio de live, né? Se a reclamada chegar atrasada na audiência, ela tem penalidade? Depende. Então vamos dar um exemplo, né? A pontualidade britânica aqui. Pois é, a gente tenta, a gente tenta. Boa noite, doutor Luiz Boa noite. Guilherme. Boa noite, doutora Priscila. Boa noite. Vou iniciar mais esse trabalho. Eu chamo de trabalho, né? A gente tem chamado de live, mas é um grande trabalho que a gente está fazendo. Estamos levando informação, dividindo experiência, né? Levando conhecimento, agregando conhecimento. Isso é muito bom, né? Para quem já me conhece, né? Ótimo. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila, advogada. Tá aqui em Friburgo eu atuo muito com sindicatos, né, representando boa parte dos trabalhadores. E aqui temos hoje o doutor Luiz Guilherme Bonin, juiz do trabalho, do TRT Primeira Região, professor, especialista em Direito. É uma honra, muito, muito bacana. E eu vou falar, muitos dos meus seguidores, sem saber quem você era, assistindo a sua primeira live, adoraram e começaram a te seguir. A minha família inteira está te seguindo, doutor Bonin. É mesmo? E o pior é que eu não sei mexer ainda direito, mas tem que clicar para a pessoa seguir de volta. Às vezes eu vejo lá, tem um monte de pontinho. Mas o importante é aquilo que você falou, né, doutora Priscila? Nesse momento, eu acho que o importante é a gente conversar, trocar ideia, porque são tantas novidades que a gente, né, pensando coletivo é muito melhor. Pensar no coletivo, exatamente isso. Hoje a gente vai falar de um tema assim, um tema tão polêmico, né? Assim, a gente tem, acho que todas as mudanças que estão acontecendo, o teletrabalho é o tema que mais está polemizado nesse É, momento, né? é. É, a gente não tem como a gente esgotar toda a importância do teletrabalho num trabalho de 1 hora aqui com vocês. Mas a gente vai tentar dar um enfoque aqui, pelo menos os aspectos, né, e as tendências nas relações trabalhistas e o aspecto do teletrabalho nessas relações, né? O teletrabalho parece que é uma coisa nova, mas não é tão nova assim. Na verdade, o teletrabalho ele já estava lá escondidinho, né, meio que parado, lá no artigo 6º da Isso aí. CLT, uma alteração que teve em 2011. Depois veio a reforma trabalhista e acrescentou as alíneas A até a E, do artigo 75, e o parágrafo 3º do artigo 62, que trata da jornada de trabalho, né? E aí, como se não bastasse, agora, em meio à pandemia, veio a MP 927 para dar uma sacudida no teletrabalho, Exatamente. nos artigos 3º, 4º e 5º da MP, né? E assim, não tem, eu tava até lendo aqui a respeito agora, porque a gente não teve tempo, esse trabalho está de improviso aqui, que fique claro, mas vai ser um bom improviso, vai ser um meu presente. Nada é improviso, não. Meu Seu debatedor é conhecimento está bom. aí. Meu debatedor é bom, a gente tem bagagem, né? Mas assim, não tem como você ficar entediado, né? Não tem. Com Não. essa mudança toda, não dá. Graças a Deus. E não é só a questão da mudança, tudo muda e a gente ainda fica na ansiedade de esperar mais alguma, porque eu fico olhando ali toda hora para ver se o governo já liberou alguma novidade em relação aos próximos contratos, né? Aqueles que já estão acabando, já estão nos prazos finais das suspensões, das reduções de jornada. Então, a gente está na ansiedade, ou seja, tédio e ansiedade é o que Não mais... morremos. Não, eu acho que não. A prova maior foi esse Com momento aqui certeza. agora, né? Então, É. assim, doutor Luiz Guilherme, de modo a enfrentar a crise decorrente da Covid, assim, muitas adequações surgiram, né, na nossa legislação, das nossas normas, especialmente a medida provisória 927, que ela não regulamenta o teletrabalho, na verdade, ela traz o teletrabalho para esse momento como uma das opções que o empregador tem, né, de manter as relações de trabalho e não
assim, de modo a não deixar acontecer as demissões, né? Uma das propostas do governo é também o teletrabalho. E ele está sendo assim, o mais visado nesse momento, né? E a gente vem chamando a atenção para a principal característica do teletrabalho. A principal característica dele é trabalhar fora das vistas do seu empregador, né? O teletrabalho não é aquele trabalho dentro do estabelecimento junto com o empregador. Não, você está trazendo, você está levando para fora, né, das vistas do empregador. Ele não tem, teoricamente, esse controle sobre o seu empregado, né? Em relação à sua produção, em relação à forma de... É muito difícil falar sobre isso agora, mas a gente vai tentar falar um pouquinho, né? Então, assim, diante dessa introdução aqui, eu gostaria, doutor Luiz Guilherme, me aprova agora. Vamos fazer um breve resumo sobre esse contexto atual do teletrabalho e de uma forma assim, panorâmica, sem setorizar. Porque eu acho que se a gente setorizar, aí realmente a gente estende para muito assunto. Mas de uma forma panorâmica, eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre os aspectos mais relevantes do teletrabalho. E aí eu anotei aqui, fiz umas anotações já para chamar a atenção aqui num primeiro momento em relação às mudanças na relação do trabalho, focando mais na questão do teletrabalho, que passou a se intensificar, como a gente já falou, com o isolamento social. E diante disso, você acha que o teletrabalho pode abrir caminho para o retrocesso? Assim, eu já tenho as minhas conclusões a respeito do teletrabalho. Eu me sinto, às vezes, até na Idade Média. Não, mas vamos falar do retrocesso. Assim, não, vou deixar você falar sobre a possibilidade de flexibilização na relação trabalhista de modo negativo. Você acha que isso é possível? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos. Então, como você bem apontou, o teletrabalho não é nenhuma novidade. Já havia previsão no artigo 6º da CLT, bem tímida, né? Diga-se de passagem, eram 2, 3 linhas apenas, só dizendo que era possível trabalho à distância, não é? E a grande mudança realmente veio com a reforma, com a 13467 de 2017. Então, a partir de 11/11, né, de 2017, começou a vigorar aquela lei que se chamou de reforma trabalhista, a grande reforma trabalhista, que alterou diversos artigos, inclusive acrescentando, como você bem falou, os artigos 75A e seguintes à consolidação das leis do trabalho. E aí, obviamente, esmiuçando, né, trazendo bem mais detalhes do que o antigo artigo 6º. E como você apontou, é isso, né? Bem resumido, o teletrabalho é esse trabalho realizado longe das dependências físicas daquele empregador, daquele prédio, né? daquele setor, daquela fábrica, daquela empresa. E isso, obviamente, não tem nada a ver com um trabalho externo, né? Que é um outro tipo de trabalho. Então, esse teletrabalho, ele já existia, ele foi... a reforma trouxe muito mais elementos para a gente poder fazer o teletrabalho, né? Poder o empregado e o empregador poderem combinar esse teletrabalho. E nesse momento especificamente de anormalidade, de pandemia, viu-se a necessidade, dentre outras, como você bem apontou na MP 927, de tentar manter os empregos, a renda, e com isso a MP ela trouxe os artigos 4º e seguintes, também falando sobre o teletrabalho, só deixando bem claro que não houve nenhuma revogação expressa ou tácita da CLT quanto a esse ponto. Ele só trouxe alguns critérios, algumas especificidades nesse momento de pandemia. E o teletrabalho, como ele já existia há bastante tempo, em alguns setores da economia isso já é bem difundido, né? Muitas pessoas já trabalhavam em teletrabalho, só que com o isolamento viu-se a necessidade de outros setores que não eram comum ter empregados em teletrabalho, começar essa nova forma de prestação de serviços. E foi com isso que a MP veio trazendo esses elementos, mas lembrando que a CLT está lá e tem todos os dispositivos, né? O teletrabalho,
a gente aqui do serviço público já vinha fazendo, né? O CNJ já tinha autorizado o teletrabalho há algum tempo, alguns tribunais também já autorizavam isso, e agora todos nós, né, aqui na Justiça do Trabalho, os juízes, os servidores, os advogados e as partes estamos experimentando uma nova forma de trabalho. Então, isso tudo mudou esse panorama de deslocamento, de você se deslocar até o seu local de trabalho, de sair para o seu intervalo, de voltar, de bater ponto na entrada, no intervalo, na volta, na saída para casa. E isso tudo mudou essa forma. Isso é mundial, né? Porque o teletrabalho fora do Brasil já era uma realidade bastante difundida, principalmente nos países de primeiro mundo. E, né, normalmente as pessoas iam uma ou duas vezes na semana, já pensando nessa questão de meio ambiente, de não poluição, menos carros circulando, menos pessoas circulando, menos meios de transporte. E agora o isolamento, todos os setores da economia foram obrigados a aderir ao teletrabalho. Então, quem estava pensando em aderir foi forçado a aderir para tentar manter aquele emprego e também tentar manter a continuidade das atividades dos empregadores, não é? Como toda nova forma, ou como toda forma de prestação de serviço, tem o seu lado negativo e o seu lado positivo. Falando, a minha opinião, eu como magistrado, realizando, por exemplo, audiências telepresenciais, para mim, foi uma opção que veio, acredito que para ficar, ainda que quando volte, né, os atendimentos presenciais, a gente consiga fazer algumas audiências telepresenciais, outras presenciais, não entrando em detalhes se vai ser instrução ou não, mas a gente já está fazendo instruções telepresenciais, até agora sem nenhum problema. E os problemas que acontecerão serão aqueles específicos, a gente vai tratar caso a caso e fundamentar com a decisão que for de deferir, de adiar, de partir aquela audiência. E o teletrabalho, nesse aspecto de deslocamento, de ganho de tempo e de segurança, não é? Na minha opinião, foi muito bem-vindo. Foi positivo. Mas a gente sabe que tem pessoas que precisam de socializar, precisam trabalhar em grupo. Existem funções que você precisa trabalhar em grupo, presencialmente. Então, tem o lado negativo que eu acho desse teletrabalho é esse, ainda que quando acabar a pandemia, é esse isolamento social, ainda que você diga, eu vou uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, mas existem pessoas, e eu falo por mim, eu trabalho muito bem aqui na minha sala, fazendo minhas audiências, meu despacho, minhas sentenças, mas é fato. Às vezes a gente sente falta das outras pessoas, do presencial, não é? Então a gente está experimentando uma realidade nova. Então a gente não sabe quando isso vai acabar e a gente tem que continuar com a prestação jurisdicional. A gente não pode parar como a gente não parou, não é isso? Nós e vocês, advogados. Então eu acho que é um panorama rapidamente só para mostrar que não é uma coisa nova, mas foi uma coisa imposta pela pandemia, né? Essencial, né? Exatamente. Uma medida essencial. Então, assim, nós falando sobre a questão da produção, então parece um ponto bem positivo. Eu também tenho testado dessa forma e tenho visto que, em termos de produção, parece positivo. O difícil é a gente conciliar algumas situações, inclusive aqui no meio a gente vai falar sobre isso. Por que conciliar? Porque, na verdade, não foi só a questão do trabalho que mudou a rotina em casa, né? Mudou a rotina do teu filho, do seu marido, da sua esposa, mudou a rotina da pessoa que te ajudava em casa, tudo mudou. Então, adequar tudo isso da noite para o dia realmente foi muito difícil. E toda mudança gera o caos. E estar preparado para o caos é uma coisa assim, difícil de falar. Possivelmente ninguém está preparado para o caos. Você pode ter uma boa vontade de querer enfrentar o caos. Agora, dizer que está preparado, não. Então, até a gente se acostumar, realmente demora um pouquinho. Eu acho assim, que agora, passado quase 3 meses, eu já consigo me imaginar trabalhando nesse ambiente, nessa nova rotina que, por exemplo, eu criei, né? Mas o teletrabalho em si, eu sou autônoma, né, Boninho? Então, assim, é mais fácil de eu administrar isso, né? Perfeito. O horário que eu acordo, o horário que eu durmo. Então, assim, no caso do autônomo, se torna uma situação mais fácil de ser administrada, conforme a sua conveniência, necessidade, possibilidade.
né? Uhum. Já o empregado, que não é autônomo, aquele que tem uma relação de trabalho, com um vínculo empregatício, que é subordinado, né? Ele tem ali um vínculo de subordinação e precisa mostrar os efeitos do seu trabalho, o resultado do seu trabalho. Eu tenho a impressão de que não tenha sido tão positivo assim. A gente vai começar a ver os efeitos disso agora. Assim, diante dessa questão aqui, dessa introdução que você fez, eu vou te pedir uma coisa. Vamos falar sobre dois pontos que, assim, para mim, eu acho, a gente já trocou conversa sobre isso, eu acredito que, assim, outras pessoas também pensem a mesma coisa. Eu acho que os pontos mais importantes da questão do teletrabalho são dois. Primeiro, é a jornada de trabalho, né? Perfeito. Com controle, sem controle, excesso, não excesso. E o segundo é a questão da saúde do trabalho, né? Não só relacionada à possibilidade de doenças ocupacionais, mas a possibilidade de acidentes no trabalho. E aí você entra num outro ponto, como fiscalizar, né? Não só fiscalizar, você tem que orientar. Como você vai orientar, como você vai fiscalizar, como você vai controlar aquele ambiente que pode estar errado, mas o trabalhador não tem essa percepção, porque talvez por falta de conhecimento técnico. Um exemplo assim, muito assim, só para a gente ter uma ideia clara. A minha filha, por exemplo, não é trabalhadora, ela tem 10 anos de idade. Ela teve que mudar a estação de trabalho dela porque ela começou a ter dores no braço aqui atrás. Por quê? Ergonomicamente estava errado a posição dela sentar. Isso porque ela está 2 meses aqui, um pouquinho, sentada, assistindo poucas horas de aula por dia. Uhum. Então, imagina um trabalhador que fica 8, 9, 10 horas numa posição errada, com má iluminação, trabalhando com material, operando, né, maquinário, às vezes que pode trazer algum prejuízo até para a sua saúde ou mesmo para a sua segurança, né? Uhum. Vamos falar um pouquinho disso? Eu acho que para mim são os temas mais importantes, são as questões mais importantes do trabalho. Com certeza. Vamos falar primeiro da regra geral, que é o que está na CLT, que a medida provisória 927 não mudou muita coisa, tá? Às vezes a questão de se tem que combinar mediante acordo individual, a questão de anotação, né, na carteira ou um aditivo do contrato. Então, a regra geral, e aí a CLT, o dispositivo 75D de dado, fala expressamente sobre isso, que essa questão dos equipamentos necessários para aquele empregado trabalhar em teletrabalho, a princípio, serão de responsabilidade do empregador. Não é? O empregador ele deve fornecer, a partir do momento, ou você já é contratado para trabalhar em teletrabalho, ou você pode se tornar um teletrabalhador. No meio do seu contrato presencial, faz um aditivo e aí muda para o telepresencial. As partes combinando, também tem que combinar essa questão dos equipamentos. Então, regra geral, o empregador ele deve fornecer os equipamentos e os meios necessários para aquele empregado poder trabalhar em teletrabalho. Seja computador, telefone, internet, não é? Equipamentos de informática em geral, incluindo-se, aí é o meu ponto de vista, também os equipamentos necessários e ergonômicos para determinado trabalho, como se ele presencialmente estivesse. Então, o artigo 157 da CLT, é claro, e a própria Constituição, né, que é responsabilidade dos empregadores cumprir e fazer cumprir as normas de saúde e segurança do trabalho. E essas normas são as NRs, né, do antigo Ministério do Trabalho, Ministério da Economia, mas enfim, né, as NRs do Ministério do Trabalho, que determinam e, dentre outras coisas, traz os equipamentos necessários, como mousepad, teclado ergonômico, iluminação, cadeira, mesa. Então, é a sua estação de trabalho. Então, do mesmo jeito que aquele empregador ele tem que fornecer esses meios ao empregado que trabalha presencialmente, o teletrabalho não muda. Obviamente, existem algumas peculiaridades. Então, pode acontecer, e aí tudo mediante combinação, né? Um acordo entre as partes, dizendo, às vezes o empregado pode comprar e pedir reembolso ao empregador, e aí a MP traz essa questão que não tem na CLT, especificando que isso não seria salário, né? Seriam simplesmente, isso não se configuraria salário, esses equipamentos necessários para comprar. E também é interessante que a CLT, apesar da reforma
né, em alguns aspectos, não ter sido favorável ao empregado, o artigo 75E, né, na linha dessa responsabilidade do empregador, nessa obrigação de um empregador cumprir e fazer cumprir essas normas de saúde e segurança do trabalho, especifica exatamente que, nesse caso do teletrabalho, cabe ao empregador instruir, e aí o artigo fala, né, de maneira expressa e ostensiva, as precauções que aquele empregado deve ter para evitar doenças e acidentes do trabalho. Pois é, mas ostensiva dentro da casa do trabalhador. Como Exatamente. Então, é uma realidade que a gente tem que interpretar sistematicamente, não é isso? E o parágrafo único deste artigo 75E diz que o empregado também tem a responsabilidade, ele tem que assinar um termo, se comprometendo, né, a seguir essas instruções. Então, é aquela questão que a gente havia falado. Normas de saúde e segurança do trabalho é uma via de mão dupla. Então, o empregador ele tem que exigir e fazer cumprir, ou seja, fiscalizar. E o empregado ele deve respeitar também essas normas. Inclusive, né, uma das hipóteses de justa causa do empregado é justamente não cumprir as normas de saúde e segurança do trabalho se o empregador fiscalizou, cobrou e aquele empregado foi omisso ou se recusou a, por exemplo, a usar um desses equipamentos. Então, quando a gente fala em saúde e segurança do trabalho, mais uma vez, a gente tem que lembrar que é uma via de mão dupla. Então, empregado e empregador, ambos devem fiscalizar e usar. E essa questão da fiscalização, que é o ponto, como que você vai fazer. Né? Você vai instalar uma câmera no local de trabalho daquele empregado, você vai fiscalizar. A jornada controlada, né? Exatamente. Você vai, por exemplo, mandar alguém da CIPA periodicamente àquele local ou aquela. Normalmente é na residência, né? Mas, sei lá, no escritório, alguma coisa. Você vai mandar essa pessoa. O empregado, ele é obrigado a deixar a pessoa entrar na sua intimidade, entrar na sua casa para fazer essa fiscalização. Então, são várias nuances, né? Várias questões que envolvem o teletrabalho que realmente a gente precisa pensar. Como não era muito comum, doutora Priscila, o teletrabalho, eu confesso que eu conto nos dedos aqui as ações, as reclamações trabalhistas que eu me deparei que discutiam essas hipóteses de teletrabalho. Então agora, faz crescer dedos, tá? Faz. Começa a crescer dedos. Faz. Não, vai ter que ser, porque exatamente. O que era exceção, agora está virando regra. Não é isso? E é o que a gente falou. As demandas estão represadas por conta do isolamento. Então, quando acabar o isolamento, isso é uma projeção que a gente tem feito aqui no tribunal e, né, toda a Justiça do Trabalho, e acho que toda a Justiça, que quando acabar o isolamento, essas ações represadas vai ter aquela avalanche de reclamações trabalhistas ajuizadas. Então, basicamente, rapidamente, a lei não é omissa quanto à questão de né, doença e acidente de trabalho, mas também, como qualquer lei, né, doutora Priscila, ela não tem como prever todas as hipóteses. Então, a lei parte de um geral. E, caso a caso, a gente vai ter que analisar e incluir a legislação no caso concreto. Ela não e aplicar. Ela não é omissa em relação aos pontos necessários, não é abrangente em relação a outros pontos que vão aparecendo, mas eu acho que ela, da mesma forma que ela não é omissa em relação a algumas questões, ela é limitada, ela é engessada em relação a algumas questões. Por Exatamente. exemplo, eu, Priscila, aqui, assim, eu trabalho muito com um trabalhador aqui em Friburgo, né? Todos sabem, assim, quando ela fala o empregado deverá assinar termo de responsabilidade, como esse termo de responsabilidade fosse impedir o acontecimento de algum acidente, ou então que fosse impedir alguma doença. Não, imagina, o trabalhador, por exemplo, vou falar do meu setor aqui, tá? O setor do vestuário. O setor do vestuário, ele não tem essa característica ainda de teletrabalho, mas é uma coisa que é possível porque a gente já vê que na prática isso já está acontecendo. Então, assim, o trabalhador, como é que ele vai assinar um termo se responsabilizando por algo que ele sequer sabe? O manuseio de uma máquina, um maquinário, por exemplo,
de máquina de costura, para quem está acostumado a trabalhar, tudo bem. Mesmo assim, ainda causa acidente. Mesmo assim, é um maquinário que é perigoso no trato dele. Uhum. A gente temos situações aqui de quebra de agulha e quando a agulha se quebra quando você está tentando consertar. E você está tentando consertar, você está próximo da agulha. Ela quebrou, ela vai tirar pelos olhos. O risco de acidente é certo. Então, assim, eu estou falando de uma forma mais específica aqui agora, nem tão abrangente assim. Mas é porque, para eu poder dar o exemplo, eu vou dar o exemplo dentro do mundo que eu conheço, né? Uhum. Então, como que o trabalhador vai assumir esse compromisso de fiscalizar o correto uso do equipamento de proteção? Porque cá entre nós, uma outra observação, no mundo prático e real, o equipamento de proteção já não é usado nem fiscalizado, principalmente uma porque o trabalhador se recusa muitas vezes e a gente sabe disso, né? Uhum. E aí depois no finalzinho, eu quero até guardar um pedacinho da live para falar sobre isso, que é uma coisa que eu tenho insistido, sobre a responsabilidade e a auto-percepção, o autocuidado que as pessoas precisam ter. Então, Perfeito. o trabalhador não tem esse cuidado, essa preocupação de usar o equipamento de proteção, né? Já começa por aí. A segunda questão é o empregador que detém essa questão como é que eu posso dizer? Da conservação, ele conhece o equipamento, ele sabe conservar o equipamento, ele sabe fazer o uso do equipamento, e ele tem essa técnica para poder passar para o trabalhador. Como que ele vai passar se você precisa do maquinário para ensinar? Você tem que estar ali com ele na prática para ensinar. Então, a coisa fica muito vaga. A lei, nesse ponto, ela está muito engessada. E aí dar a entender que toda a responsabilidade recai sobre o trabalhador. Porque, sim, é o que está aparecendo, né, Rolim? Na verdade, não tem como como é que o trabalhador vai produzir uma prova de que ele agiu de forma ou certa ou errada? Como é que ele vai produzir essa prova? Aí a gente entra até na questão você falou muito bem, todo mundo vem usando muito a questão da prova, a prova demoníaca, não é isso? Diabólica. Diabólica. Isso. É totalmente diabólica. E assim, como você bem apontou, a lei, ela prevê essa regra geral e essa questão do termo de responsabilidade é um elemento formal que a gente sabe como que acontece, doutora Priscila. Se você é colocado, é posto em teletrabalho, e se você recusa assinar esse termo de responsabilidade, é fato que você vai ser dispensado. Então, independente do que tiver escrito nesse termo de responsabilidade, o empregado vai assinar. Então, isso é fato. Isso não só nessa questão do termo de responsabilidade. A mesma questão quando você entrega um equipamento de proteção individual e você apresenta uma lista que a pessoa assina dizendo que recebeu em bom estado. E se não for uma empresa muito organizada, que tem uma CIPA, não é isso? Que tem uma fiscalização mais efetiva, aquele empregado não vai poder reclamar se o equipamento está bom, está ruim, está quebrado, não está. Então a gente sabe que isso tudo acontece. Mas, regra geral, esse termo de responsabilidade seria um documento para mostrar que o empregado, pelo menos, tomou ciência ou tomou conhecimento do que ele precisa tomar de cuidado para exercer aquela atividade. E a gente, como falou, por ser uma coisa muito nova, não tinha como o legislador prever tudo. Ainda que fosse uma coisa velha, digamos, antiga no tempo, o legislador não prevê todas as situações. Por isso que, mais uma vez, eu sempre trago aqui, e aí não é puxão da brasa para sua sardinha, que é o momento de reinvenção e renascimento dos sindicatos. Porque eu acho que agora, principalmente, não só nesse assunto, mas estamos falando de teletrabalho, os sindicatos têm papel muito importante e fundamental para, em acordo coletivo ou até em convenção coletiva, disciplinar e dissecar, não é? E trazer os detalhes que realmente o legislador não tem como saber e o sindicato que está ali no dia a dia, junto, acompanhando aqueles associados, aqueles sindicalizados, aquela categoria, trazer em normas coletivas esses detalhes que realmente a lei não tem como prever. E isso é muito importante, por isso que nesse momento, acho que de pandemia, além de a Justiça do Trabalho estar novamente renascendo das cinzas,
Não, ela nunca Para morreu. Eu me alguns, recuso a dizer que para um dia ela esteve alguns, morta. para alguns, para mim também não. Mas eu estou dizendo, como que para alguns, É verdade. né, queriam acabar com a gente. Então, é esse momento de mostrar que a justiça do trabalho é importante e, mais que isso, o papel dos sindicatos é muito importante para justamente trazer esses detalhes dos contratos, que isso vai ser de suma importância para não ficar no geral da lei, não é isso? Sim, claro. Eu vou fazer um breve comentário, mas antes eu queria só agradecer a presença de várias pessoas que estão assim, contemplando aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, porque acaba sendo um bate-papo. Eu quero chamar a atenção para a Aline, que é representante do MAT Sindical. Obrigada, Ah, muito Aline. prazer, o Mate. A gente fez uma Tom, reunião uns dias desse com o Mate, o pessoal, né, da audiência telepresencial, com a corregedoria, eu participei. Muito legal. MAT tem uma representação muito importante no nosso mundo trabalhista. Obrigada. Tony também representa a categoria de empresários aqui. Olha, está presente na nossa Legal. live. Tony é uma pessoa muito consciente. E temos aqui algumas perguntas. Eu vou chamar a atenção para uma pergunta que o Caio fez, que ele fala Uhum. sobre o abuso do inciso terceiro do artigo 62. Para quem não conhece, quem é um A gente ia novo falar daqui a aluno, pouco, né? Desculpa. exatamente. Mas A gente acabou. não Ah, esqueceu. mas não, pois é, mas a gente está falando assim, É, estamos indo nos nossos claro. pontos aqui, estamos fazendo a união deles aqui, está indo certo. E assim, o Caio, ele fala, doutor Luiz Guilherme, de uma coisa que eu ia chamar a atenção, mas eu vi a pergunta dele. Realmente, o teletrabalho, ele tem essa característica de que o empregador o trabalhador não faz hora extra, não pode fazer, o empregador não pode cobrar. Mas, na verdade, isso assim, é tão vago. Mas e o princípio da primazia da realidade, como fica? Exatamente. Ele não morreu. Pois é, você fazer matar Isso um aí. princípio, que é É, o princípio mais importante, um dos mais importantes que temos dentro do direito do trabalho, o princípio da com primazia da certeza. realidade. Como é que pode uma coisinha quebrar um princípio, né? Pois é. E esse detalhe é importante porque, como bem apontado pelo Caio, com a reforma trabalhista, o artigo 62, inciso 3º, excluiu do capítulo da duração da jornada os teletrabalhadores. Como se quem trabalhasse em teletrabalho não tivesse direito nenhum a eventual hora extra, adicional, intervalo, todos os direitos inseridos no capítulo da duração. E como bem apontado pelo Caio, a medida provisória 927, ela ratifica tudo isso. Logo no artigo 4º, diz exatamente que confirma que o teletrabalhador, né, reitera que o teletrabalhador ele está excluído, ou melhor, se aplica a ele o inciso 3º do artigo 62, ou seja, a exclusão do capítulo da duração da jornada. Mas como qualquer, aí interpretando o 62, não é isso? Como qualquer dispositivo do 62, seja o trabalhador em cargo de confiança que recebe né, Percentual. o percentual 40. superior ao cargo efetivo, seja a questão do trabalhador externo, o inciso 3º, o raciocínio é o mesmo. Não é uma proibição expressa, absoluta, nunca vai poder ter hora extra. A primazia da realidade, como você apontou perfeitamente, o princípio está mais vivo do que nunca e, principalmente na justiça do trabalho, é um dos primeiros, né, um dos princípios mais aplicáveis no nosso dia a dia. Então, o fato de excluí-los do capítulo da duração da jornada não impede que, na primazia da realidade, no caso concreto, aquele empregado faça jus a algum adicional de hora, com hora extra, intervalos e tudo, todos os intra ou interjornada, por conta justamente da aplicação desse princípio. E, óbvio, aí a questão de ônus de prova e comprovação de que, apesar de ele ser um teletrabalhador, ele tinha todos os elementos e possibilidade de o empregador fiscalizá-lo. Porque, Boninho, eu como advogada, eu posso tomar partido, né? Então, assim, Claro. eu posso falar pelos dois lados aqui, né? Sim, até porque você, né, faz reclamante, reclamado, apesar de Assim, mais reclamante. aqui na cidade eu faço a maior parte, 90%, digamos, são trabalhadores.
Mas eu posso falar muito bem pelos dois lados, porque eu presto assessoria e consultoria para várias empresas. E graças a Deus as minhas empresas recebem assessoria preventiva, de modo que eu deixo muito claro para eles, para tomar cuidado com todas as regras, todas as normas, de modo que a gente diminua os riscos. E se porventura tivermos alguma questão acionada, né, judicializada, a gente vai ter assim, defesa suficiente para poder embasar o nosso pedido ou contrapedido. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: ainda tendo um artigo que tem essa previsão de que a jornada não pode ser controlada, mesmo na questão do teletrabalho, eu já vi, tá? Eu sou prova viva disso, de que tem empregador pedindo para o seu empregado ligar o webcam e fiscalizar o seu horário que está sendo feito. Olha a quebra, olha a violação da intimidade do trabalhador. Exatamente. Assim, eu penso assim, realmente, você não tem como ser fiscalizado. Acho que o legislador, quando ele legislou esse artigo aqui, ele pensou, pô, eu não vou quebrar, eu não vou violar a intimidade do trabalhador, né? Então, sim, não tem como fiscalizar, porque se eu fiscalizar, mas o trabalhador já está com a sua intimidade. Exatamente, violada. A intimidade já está violada. Isso aí. A gente está, né, Priscila? A gente está na nossa casa, nossa intimidade já era. É claro. Então, assim, isso daí acho que já é passado, essa questão. A questão aqui agora é o seguinte: são as formas que o empregador está encontrando de fiscalizar, mesmo com a determinação legal de que não pode. E quando ele não consegue fiscalizar, Boninho, ele dá metas. O atingimento de metas está intimamente ligado à jornada que ele elabora, né? Então, assim, não digo nem em relação ao envio de e-mails, não estou falando nada disso, não. Eu estou falando, assim, metas que ficam humanamente impossível de serem cumpridas se não for com excesso de jornada. Não é? Isso aí. Com certeza. E assim, para pensar uma coisa. A grosso modo, lembra quando a questão da revista íntima, né? Essa questão do teletrabalho, como várias questões, a gente precisa de tempo para oxigenar a jurisprudência até que isso chegue ao TST e o nosso Tribunal Superior ele edite as normas, não vinculantes porque não são, mas as orientações para justamente aquele caso concreto. Então lembra que, né, a questão de revista íntima ficava exatamente, a discussão era essa, a intimidade do empregado e a possibilidade de o empregador fiscalizar, o poder diretivo, né, do empregador na espécie da fiscalização. Ele pode fazer a fiscalização, ele pode encostar, tem que ser uma fiscalização de longe, só com os olhos, tem que ser, né, aleatório, tem que ser mulher com mulher, homem com homem. Então, eu vejo que na questão do teletrabalho, essas questões, essas ferramentas que o empregador pode utilizar para fiscalizar, serão específicos de acordo com as categorias e com o tipo de trabalho exercido, né? E como você bem apontou, formas de fiscalizar existem. E o teletrabalho pressupõe normalmente, né? E aí, como você falou, né, no caso das costureiras é diferente porque é um maquinário. Mas normalmente o teletrabalho presume o uso da telemática. Você vai usar computador, telefone, e-mail, internet, né? Esse é o teletrabalho, digamos, comum, não é? Você está falando, a Aline fez um comentário agora falando sobre, tem programas que fiscalizam a inércia do mouse. Sim, aqui no tribunal a gente tem esse tipo de, até por questões de fazer ginástica laboral, existem programas instalados que às vezes o computador levanta agora para fazer o alongamento de pulso, essas coisas. Então, software existe, né, como tudo, para o bem e para o mal. Então, terão esses softwares que você realmente controla. Quantos toques ele deu no teclado, quantas vezes ele apertou o mouse, deu clique. Isso tudo tem, e são formas de controle, obviamente. Dependendo... Você está controlando uma questão pontual, mas o controle dessa questão pontual ele pode servir de controle para outras questões ali dentro do exercício do trabalho, né? Com certeza. E uma coisa muito importante nessa questão. Então, mais uma vez, apesar de o 62 excluí-los do capítulo da duração, né, os teletrabalhadores, pela primazia da realidade,
nada impede de ele fazer jus aos direitos lá previstos. E uma coisa bem importante que a gente tem que lembrar é justamente a questão da desconexão. Uma coisa que quando veio o PJE, você deve estar bem lembrada, quanto que a gente, apesar de estar em casa, você fala, olha, se eu não pegar um horário, desligar o computador, 24 horas tem advogado Não é peticionando. só quando veio o PJE, até hoje é assim. Sim, Não é? isso começou Nasceu com o com isso. PJE porque no processo físico, né, tinha horário de distribuição das petições, Ah, né, de sim, sim. protocolo. É. Então, perdeu a hora, já era. Então, agora você é 24 horas. O PJE ele não tem esse, que eu acho que seria interessante, eu acho que deveria ter um horário de término para protocolos de petição. E aí eu sei, a gente sabe Só quando questão ele entra em manutenção. de Ele não é manutenção, aviso. sim, mas eu estou dizendo o seguinte, a gente sabe que os advogados têm dificuldade que quando acaba o expediente é que é a hora. Mas eu só estou dizendo que, eu não estou falando isso como juiz, eu estou falando como um direito de desconexão de todo mundo, porque é impressionante. Eu vejo advogado, servidor, eu já me peguei assinando coisa de madrugada. Você Eu perde o também. sono e vai para o computador. Então, assim, é Uhum. uma coisa louca que a gente tem que cortar essa. A gente tem que ter um limite, né? Vou parar a tal hora e vou começar a tal hora no dia seguinte. Porque senão você é aquilo. Não acaba, né? O trabalho é enxugar gelo e aquilo não para. Então, o Sim. teletrabalho traz isso. E assim, você falou uma coisa agora interessante. Eu já observei isso algumas vezes e agora eu vou até externar. O momento em que eu mais produzo é à noite. E é claro que eu não Uhum. passo o dia dormindo para produzir à noite. Eu passo o dia trabalhando e consigo produzir mais à noite. Por quê? Porque acabou aquela movimentação em casa, acabou aquele vucu-vucu, né, na cozinha, bateção de panela, bateção de não sei o quê, cachorro latindo. Aí estabilizou. Aí eu Aham. falei, agora eu vou produzir. E eu, assim, eu tenho prova aqui em casa de que eu tenho ido até 2, 3 horas da manhã. E o meu marido tá fazendo comentários ali. E é verdade. Sabe por quê, Boninho? Não só por isso, mas também em outras situações, o PJE ele funciona muito melhor à noite. Sim, O com PJE, certeza. para quem não sabe, é o nosso sistema de banco de dados e de processos aqui. Nosso processo eletrônico. Processo eletrônico. Ó, a Fernanda está falando, madrugada dentro, porque o sistema PJE nesse horário é melhor, tá vendo? E É, Fernanda, por exemplo, tem três certamente. filhos. Três filhos. O Uhum. problema, eu sei da Fernanda, porque a Fernanda é uma amiga querida e ela trabalha melhor à noite. Então, olha só como essa questão. Tudo bem, somos autônomos, mas vocês não são autônomos. E vocês têm o mesmo sistema que eu, né? Os Sim, servidores não são autônomos. Se não houver exatamente. um autocuidado, realmente, se não houver um autocuidado, uma autopercepção, isso eu venho batendo nessa tecla todos os dias, e como cidadão, se você não se olhar, não se enxergar como ser humano, como cidadão, você não vai conseguir se enxergar como trabalhador. Porque como Com certeza. trabalhador, nós somos tendentes a colocar a responsabilidade no outro, ainda que o outro tenha a responsabilidade. Mas a Uhum. nossa responsabilidade ela é tão importante quanto. É uma Todo mundo responsabilidade. tem a sua cota de Claro, responsabilidade, é isso aí. claro. Estão dizendo que eu sou ligada na tomada. Ô, Cal, beijo. Certamente. Não é? Mas assim, eu preciso também Ah, exercer essa desconexão, é muito importante. É muito importante. claro. Mas com a vinda do teletrabalho, com essa questão toda que tá sendo muito discutida, eu acho que as pessoas despertaram para isso e estão experimentando o teletrabalho agora, assim, de forma generalizada, né? E generalizada e não fiscalizada. Com Esse é o maior certeza. problema, né? E esse só um parênteses, né? Nem parênteses, só um adendo ao que você falou. Essa questão do teletrabalho imposto, digamos, né, nesse momento de isolamento, trouxe, trouxeram mudanças justamente nessa questão familiar, porque você está dentro da sua casa. Então, quem tem condição de se isolar num quarto, num escritório, numa sala e trabalhar e fazer suas audiências, fazer suas lives, ótimo. Agora, acho que acredito eu, a maioria das pessoas não tem essa estrutura. Não Né? Não estou tem, nem verdade. falando de internet, tá? Que aí são outros 500, né? Essa questão dos excluídos digitais. Mas eu estou dizendo que nessa questão do teletrabalho, a gente se depara com situações, como eu me deparei em algumas audiências telepresenciais, que ou você finge que não vê,
ou você brinca, ou você comenta, você não sabe se a pessoa vai ficar sem graça, de a pessoa tá na sua sala e passa alguém com toalha na cabeça, passa alguém pelado atrás, passa criança, passa Não cachorro, é. sobe gato na frente da câmera, pula, alguém derruba o telefone. Isso tudo aconteceu e a gente vê, né, que o pessoal manda nos grupos, né, essas coisas de neta do ministro que entra e tal. Isso tudo, gente, é novidade. E a gente tem que... Bom, eu pelo menos parto desse pressuposto. Eu vou fazer o quê? Vou parar, vou esbravejar? Não, porque pode acontecer com qualquer um, entendeu? Pode acontecer comigo, tá? Eu estou na audiência aqui, cair meu celular, cair. Não estou falando de conexão, estou falando da estrutura física que você tem. Então, e com filho, todo mundo está em casa, os filhos não estão estudando, está todo mundo fazendo serviços domésticos, todo mundo, né, fazendo os serviços que normalmente quem tem condição teria uma pessoa para ajudar. Aí você tem uma família que o filho precisa fazer dever, precisa aula online, o marido e a esposa têm que trabalhar. Como é que você vai fazer? Tem um computador só. É aquilo, é uma realidade. São várias realidades no nosso Brasil, não é? Então isso tudo é muito diferente nesse momento de teletrabalho, de isolamento. Eu recebi agora para descontrair, uma coisa bem bacana, eu recebi acho que era uma oração, se eu não me engano, de um padre. Foi meu cunhado que mandou ele falando o seguinte: nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma tempestade em barcos diferentes. Por isso a necessidade da empatia. Isso aí. Então, é para eu, Priscila, você, Boninho, que estamos estamos na nossa casa, com condições de viver dentro da casa e trabalhar dentro da casa e criar uma rotina nova, é muito fácil para a gente, mas a gente precisa se imaginar e precisa ver o lado do outro. Pessoas próximas a mim, colegas próximos a mim, aqui mesmo onde eu moro, aqui no bairro onde eu moro, não tem facilidade de acesso à internet. Você falou dos excluídos digitais. Isso em pleno século XXI, em meio a uma pandemia, onde o teletrabalho está sendo enfiado goela abaixo, você não ter a estrutura digital é algo que, além de criar um conflito muito grande, cria uma aflição gigante dentro da pessoa, porque a pessoa que tem metas e tem prazos e tem que usar o seu 3G, seu 4G e não tem plano de dados e tem... Isso tudo faz parte da nova realidade e é muito... cria uma ansiedade, um conflito interno muito grande. E aí entra naquela questão das novas adequações familiares também, né? Claro, exatamente. Todo mundo mudou, né? Inclusive a família. Então aqui é aquilo, é aquele código que você acaba impondo na sua casa, né? Ó, a porta está fechada, ninguém pode entrar. Eu faço com fone, porque se eu deixar o som externo, certamente em audiência, todo mundo vai ouvir tudo, porque não tem jeito. É a criança passando, derruba, cai, chora, né? Grita, quer ver isso. É aquilo, é uma realidade. E eu concordo contigo. Eu não sei se foi na outra live, a primeira que a gente fez, que eu falei essa questão que estamos no mesmo barco, mas eu quis dizer o seguinte: nós estamos no mesmo barco, quando a gente estava falando de audiência telepresencial, por esse fato de nós sermos uma engrenagem, né, do poder judiciário, da advocacia, essencial à função da justiça, porque o advogado quer fazer e a parte quer fazer. Eu acho que cabe ao judiciário, né? A gente está aqui de portas abertas, a gente tem que fazer, a gente tem que prestar a tutela jurisdicional. Mas eu achei perfeita o que você falou desse padre, realmente. Alguns estão no mesmo barco, outros barcos diferentes, na mesma tempestade. Mas a tempestade é a mesma, né? Exatamente. E assim, o papel do judiciário nesse momento, por isso que eu falo que a gente precisa dosar essa questão da negação às audiências e até mesmo ao andamento processual. Eu vejo que existe uma divisão muito grande dentro da nossa classe com relação à negação à audiência virtual, com relação à fluência dos prazos. E por que eu estou falando isso? Porque nesse momento a advocacia ela é um serviço essencial. Mais do que nunca. Tá junto com o judiciário, claro. O judiciário ele não pode, eu acho que ele não pode parar. Se a gente for considerar, muitos não podem parar, mas é o judiciário que vai dirimir todas as demandas, todos os conflitos que
surgem na sociedade, né? E uma pena que a gente não consiga, que a gente não viva numa sociedade capaz de resolver os conflitos ali entre eles, né? A gente precisa recorrer ao Tudo judiciário. judicializa. Mas assim, mas o judiciário tem o seu papel, e eu acho que é um É. papel muito importante, e ainda que a gente não consiga acordar ali no mundo extrajudicial, muitas vezes a gente consegue através de vocês, isso eu tenho que tirar meu chapéu, porque realmente o judiciário trabalhista faz um papel muito importante na nossa sociedade. Então, assim, nesse momento, o exercício da nossa profissão, ainda que em larga escala e extrapolando, às vezes, limites, né, da nossa capacidade, eu acho que ele está tendo uma finalidade positiva. Não dá para a gente ver uma coisa negativa nisso. Eu, pelo menos, tenho essa impressão. Mas essa é a impressão de uma profissional do mundo jurídico, volto a dizer, autônoma, né? Uhum. Agora, ter essa percepção em outros setores e que o teletrabalho pode estar trazendo alguma desvantagem, e aí eu falo desvantagem emocional, né? Sim. Porque o teletrabalho, pelo que eu tenho visto e conversado com algumas pessoas, eu vejo que a desvantagem ela não está só na questão da ergonometria, não está na questão da luz, ela está na questão emocional também. Porque você está testando os seus limites. E com essas mudanças todas, com todas essas alterações, você precisa de uma ajuda técnica nisso, né? E a ajuda técnica está vindo dos psicólogos, que eu estou vendo que realmente o trabalho deles tem aumentado bastante. É necessário. É necessário buscar ajuda nesse momento. Mais do que nunca, é. Sim, tem que ser, porque senão pira mesmo, Boninho, pira mesmo, tá? Não, com certeza. Eu tenho em casa aqui uma psicóloga. Pois Por é. isso que a gente combina sempre as lives, você sabe disso, né? Ó, doutora Priscila, eu tenho que encaixar quando você não tem paciente, como é que vai ser, porque... E a casa de ferreiro espeto de pau, fiquem tranquilos. Não quer dizer que eu sou... Como é que eu tenho terapia gratuita, que não é assim que funciona. Mas é uma coisa assim que realmente o mundo já estava doente, não é? Psicologicamente falando. E com essa questão do isolamento, tudo aflorou, tudo, acho que, né, esse ponto específico piorou, porque realmente a gente fala dessa questão do teletrabalho, mas tem toda uma questão emocional, né? Você fica ansioso quando vai começar uma live, quando vai começar uma audiência telepresencial, se a sua internet caiu, você fica ansioso se toca a campainha, você fica nervoso se o seu filho está batendo na porta e você não está se concentrando. Então, tudo isso traz uma bagagem, né, emocional realmente gigantesca. E que a gente tem que... Né, você não vai poder na live aqui, você não vai poder na telepresencial se esbravejar. Né? Então, assim, é bem pontual, bem interessante isso que você falou, essa questão. Engraçada, a Marcele é uma advogada aqui da região, ela é uma amiga nossa, falando aqui o seguinte: eu estou trabalhando e estou assistindo live, tô assistindo a live de vocês. Ela está trabalhando e está agregando conhecimento ao mesmo tempo. A gente não desliga. Não desliga. Essa questão das lives também está inserida nos aspectos do teletrabalho, dos excessos do teletrabalho. Claro. Essa questão das lives, se você não tiver uma ponderação interna, se você não tiver essa autopercepção, você acaba criando uma concorrência com você mesmo, dos seus horários. É isso aí. A quantidade de informação, você quer correr atrás, você quer... A cabeça enlouquece. Se para a gente, nós que somos operadores do direito, está tão difícil de lidar com a quantidade de informação, de normas, de mudanças, adequações na legislação, né, que tem acontecido rotineiramente, se para nós está muito difícil viver essa vida toda, eu fico imaginando para que os que não estão nos assistindo não fazem parte do mundo do direito. Devem ficar muito perdidos. Por isso, assim, a intenção das nossas conversas aqui é até ajudar nas dificuldades de entendimento, mesmo com essas mudanças na legislação. Mas uma coisa é fato, né, Boninho? A gente não tem ainda uma resposta imediata para dar em relação ao teletrabalho. Como você falou, falta, assim, você sobrava dedo nas mãos para contar a quantidade de ação que você tinha para dirimir as questões do teletrabalho. Agora não vai sobrar mais dedos. Eu acho que você vai ter que encomendar mais dedos para as suas mãos. Não, justamente, e aquilo que a gente falou, até que isso chegue ao TST, para pacificar, para ter uma orientação, uma OJ, uma súmula, a gente precisa, é o primeiro grau, que é a primeira porta de entrada do judiciário.
Então as demandas vão começar aqui no primeiro grau e até que isso suba, até que exista, por exemplo, um incidente de demanda repetitiva, de recurso repetitivo, até que se tenha uma pacificação ou uma orientação, uma uniformização, serão várias decisões isoladas e a gente, mais uma vez, a lei não tem como prever tudo e casos nunca antes pensados, por mais que a gente faça milhões de lives, certamente surgirão novas hipóteses que a gente jamais imaginou acontecer, né, no mundo dos fatos. Então isso tudo é muito novo e a gente precisa lidar com isso. E o judiciário tem que dar resposta, não tem jeito. Agora sim, Boninho, já está acabando o nosso tempo. Eu vi E passa rápido. Passa muito rápido, né? Obrigada, Patrícia, querida. E não esquece de gravar depois para a gente poder salvar. Claro, porque aí o que a gente não viu, a gente depois assiste. Claro, né? Com certeza, com certeza. Boninho, não há nenhuma previsão na nossa legislação, pelo menos atual, e eu falo atual em relação à MP 927, né? E também não, na CLT também não tem. A respeito do exercício do teletrabalho para aquelas pessoas que têm filhos pequenos e não há consideração para o fato de que as crianças estão em isolamento junto com seus pais. E por que eu estou falando isso? A Patrícia entrou agora, eu lembrei dessa questão, Patrícia do setor da educação. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está em pleno, pleno trabalho de retomada, que pode acontecer a qualquer momento, e os profissionais da educação, os professores, possivelmente vão ficar mais lá para frente. Eles não vão retomar junto com os demais setores, os setores mais imediatos. E aí você já pensou nessa questão do teletrabalho? As pessoas que estão se valendo do teletrabalho, em casa, se valendo ou exercendo o teletrabalho, com crianças em casa, como que vai ficar isso? E aqueles também que tem que voltar, né? Tudo bem, claro. Ok, eu não vou sair, vou continuar no teletrabalho, vamos ficar no teletrabalho. As pessoas que estão no teletrabalho e com essas crianças em casa que não estarão participando da retomada, como é que fica isso? Porque a legislação não prevê essa exceção, né? Realmente, não prevê. A única coisa que a medida provisória 927 trouxe é a possibilidade de teletrabalho para estagiário e aprendiz. Trouxe duas regras específicas, mas não tem nenhum tipo de regra com relação a essa situação das famílias. Né? E só uma prévia rapidamente por conta do tempo. E mais do que nunca, a gente vê, e aí eu falo por mim e por várias pessoas que eu tenho conversado, né, amigos próximos, quanto valor a gente tem que dar aos professores, principalmente, e coisa que a gente às vezes passava despercebido, mais do que nunca nesse momento de isolamento, como que os professores são fundamentais na educação dos nossos filhos, na nossa educação, como que eles estão fazendo falta. Eu não estou dizendo por você ter uma criança dentro de casa, é por você ter que educar, ou melhor, educar a gente tem que educar. O papel que o professor fazia em sala de aula, a gente tem que fazer em casa. Como que eles são heróis, principalmente os menores, né, que eu falo que eu tenho filho pequeno, como que eles são heróis na educação dos nossos filhos e assim, tem que bater palma de pé, ovacionar o quanto eles são importantes. E realmente a gente sabe que vai ser um setor que vai voltar mais para frente, né? Quando tudo voltar, é um setor que vai ser mais para frente. Mas eu vejo aqui pela professora do meu filho, impressionante o trabalho, assim, espetacular, com meia horinha de aula por dia, que ela está dando um show com as crianças, de aprender a desligar microfone, câmera. Não, e o material que prepara, exatamente, o plano de fundo, os cartazes, o material, ó, eu vou te dizer que realmente faltam palmas. Eu acho que realmente, né, claro, estou falando, não vamos setorizar, mas tirando, né, também parabenizando o pessoal da saúde com tudo isso, mas os professores nesse momento, porque o pessoal da saúde a gente já vem falando, né, com certeza. Isso daí é honra ao mérito, né? Não tem nem... Mas os professores realmente não tem como deixar essa homenagem. Vai acabar. Os professores se reinventaram da noite para o dia numa demanda em que não havia previsão legal para homeschooling. Não havia isso. Aí. Né? Isso aí. Eles se Estrutura. Olha, falta 30 segundos, eu queria ficar mais muito tempo, mas a gente precisa acabar, senão não salva. Pois é. Eu queria agradecer a todos vocês que participaram. Obrigada, Boninho, mais uma vez. Poxa, tá todo mundo aqui dizendo que virou seu fã.
Obrigada. Muito obrigado. Vamos Obrigada, fazer outras. acertei Foi na muito bom. escolha. Obrigado, Muito doutor obrigada. Sila. Teremos muito ainda a conversar. Acho que a gente, Estou à nosso papel disposição. está sendo bem exercido aqui, tá? Bater um papo. Muito obrigado. Até mais. Obrigada. Boa noite a Um todos. grande abraço. Isso, fiquemos em casa. Fiquemos em casa. Um abraço. Até Tchau. já.